forma como a gente pensa influencia o nosso comportamento e determina as nossas ações. Me diz, quantas vezes você já se arrependeu de alguma atitude que você tomou? Seja porque você foi impulsivo demais e acabou atropelando a si próprio, ou porque você foi prudente demais e acabou perdendo o time da situação, acabou perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Qual a forma que o seu pensamento adota para resolver conflitos e momentos em que você precisa tomar decisões? Tomar decisões é uma das tarefas mais difíceis e, de certa forma, imprevisíveis que há. Mas mesmo não sabendo muito bem qual o desfecho que uma determinada atitude que a gente tome vai desencadear, mesmo assim, é importante que a gente possa identificar alguns padrões de comportamento que nós adotamos na vida e que, portanto, nosso pensamento, nossa forma de pensar e agir se conectam. Vamos lá? Vamos fazer um exercício juntos? Quem assistiu o filme do Matrix lembra de uma cena onde o personagem principal precisava escolher entre duas pílulas, uma vermelha e uma azul, e dependendo de qual pílula ele escolhesse para tomar. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Ele faria uma escolha entre saber mais sobre a Matrix ou esquecer todos aqueles eventos e não saber nada. O exercício é mais ou menos esse do Matrix, só que com algumas diferenças. Imagine que eu tenho aqui duas pílulas também para te oferecer. Eu tenho uma pílula vermelha e uma pílula azul. Elas fazem coisas diferentes, as duas são muito poderosas e vão dar a você alguns poderes, sendo que, se você escolher a pílula vermelha, você terá o poder de tirar do mundo tudo que tem de ruim. Você vai conseguir, você terá o poder de tirar o medo, a injustiça, a violência, a fome. Você poderá combater tudo isso e tirar do mundo tudo que é ruim. No entanto, eu tenho também a pílula azul. E o poder que ela te dará é de colocar no mundo tudo aquilo que é bom. Se você escolher pela pílula azul e tomá-la, você terá o poder de colocar no mundo mais bondade, mais amor, mais benevolência. Você porá no mundo tudo que há de bom. Então, pensa um pouquinho, qual a pílula você vai escolher? A vermelha ou a azul? Pode pensar um pouquinho, eu espero. Então, decisão tomada? Qual foi a pílula que você escolheu? Deixa aqui seu comentário para mim, eu quero ler, eu quero saber qual foi a pílula que você escolheu. Bem, como você deve ter pensado, cada uma dessas pílulas te dá um poder diferente e elas estão ligadas a uma forma de perceber o mundo, uma forma, um padrão comportamental de identificar os conflitos e as questões relacionadas à realidade. Algumas pessoas adotam uma postura mais positiva, mais conectada com as oportunidades, mais voltada a enxergar no mundo os potenciais que o mundo oferece, o que ele tem de oportunidade, o que ele tem de caminho a ser trilhado. Outras pessoas tendem a enxergar o mundo com lentes mais voltadas para os conflitos, para os problemas e, portanto, para as resoluções. Veja, é importante que você entenda que não existe uma postura melhor do que outra, nem uma resposta mais correta. Na bem da verdade, todos nós precisamos adotar na vida essas duas posturas.
Existem momentos que a ocasião pede que nós sejamos mais combativos, com um espírito maior de luta e que a gente esteja preparado para combater a injustiça e tudo que há de ruim. No entanto, em alguns outros momentos é importante que a gente assuma uma postura mais compassiva, mais agregadora, que a gente possa ter um olhar mais positivo, mais otimista para as situações e enxergue possibilidades onde existem problemas, onde existem conflitos. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que, em geral, a gente tem um padrão de comportamento que é mais exacerbado na gente, mas que é importante que a gente possa identificá-lo para que, uma vez sabendo como é esse padrão, a gente possa tentar incorporar um outro tipo de padrão, que a gente possa começar a construir uma inteligência emocional, poder perceber melhor o campo onde a gente está inserido, o nosso campo de atuação, as diferentes posturas, as diferentes formas de responder ao conflito e que a gente possa adotar naquele momento a melhor possibilidade de ação. O grande desafio, na verdade, é poder regular essas várias posturas, essas várias formas de responder ao meio externo. Mas quando você tem a oportunidade, como está tendo agora aqui nesse mini curso, de parar por um breve momento e analisar o seu padrão de comportamento, você tem a chance de uma forma mais consciente, regular, direcionar o seu comportamento. Quando você ganha essa vantagem de regular, de se autorregular, o que se traduz na sua vida é um ganho de maturidade emocional, porque é dessa forma que você vai conquistando mais confiança e vai conseguindo responder de uma forma mais apropriada aos desafios, aos problemas que o meio externo te chama. Agora, novamente, independente do seu padrão de comportamento, seja se você adota uma postura mais impulsiva ou mais prudente, ou mesmo se você tem um estilo mais combativo de tentar resolver o que precisa ser resolvido, ou se você é alguém que fica buscando as oportunidades que os problemas oferecem, não tem o menor problema. Tá tudo certo, é isso aí, tá tudo bem. O que a gente está aqui conversando, o que eu estou tentando trazer para você como novidade é que é necessário esse fluxo, é necessário esse equilíbrio. Então, o primeiro ponto é que você possa olhar com um pouco mais de critério, com um olhar analítico para o seu padrão de comportamento e observar com que frequência ele ocorre na sua vida e se ele se manifesta de uma forma adequada, se ele mais facilita ou ele mais prejudica a sua vida. Uma vez feito isso, você precisa poder conscientemente buscar uma harmonia, trazer para a sua vida uma nova forma de lidar com a situação. Então, se você tem um jeito mais combativo, tentar encontrar oportunidades de começar a olhar com outras lentes, trocar a lente do óculos, olhar para a realidade com um olhar um pouco mais, digamos, otimista. Se você já é uma pessoa mais otimista, que tal, por vezes, tentar se desafiar um pouco e assumir uma postura de alguém que também olha para os problemas e tenta resolvê-los. É um pouco daquilo que a gente estava falando no início, sobre a prudência exagerada ou sobre a impulsividade também. Porque tanto uma postura quanto outra, embora pareçam antagônicas, porque se por um lado você tem alguém que é muito prudente, alguém que toma um cuidado,
muito maior para tomar atitudes, tomar decisões. Por outro lado, você vai ter alguém ali que seria o oposto, quase que o extremo oposto, alguém que é impulsivo, que não pensa muito bem, já toma tal atitude, já toma um tal posicionamento. Tanto uma postura quanto outra pode ser extremamente desastrosa, porque todas as duas lidam com um certo time. Uma pode atropelar completamente o time dela e das outras pessoas, que seria impulsividade. Na outra, a pessoa pode perder o time porque foi cautelosa e pensou demais. Tem algo em comum entre uma postura e outra, embora elas pareçam muito diferentes. Tanto uma postura quanto outra traz em si, para a pessoa que tem uma dessas duas posturas, uma certa concepção de que o mundo é ameaçador, de que existe um perigo iminente que pode vir a qualquer momento e que essa pessoa será incapaz de lidar com tamanha dificuldade. Por isso, ela precisa adotar uma postura ou de muita prudência para que nada dê errado. Alguém que fica realmente preocupado e precisa ter o controle daquela situação, o controle dos eventuais problemas que podem surgir, das eventuais dificuldades que podem aparecer. E aí você tem também, do outro lado, as pessoas impulsivas que também têm, de certa forma, uma identificação com o mundo externo de uma ameaça iminente. Existe ali, no interior daquele pensamento, a ideia de que se uma decisão não for tomada instantaneamente, rapidamente, algo de ruim também pode vir a acontecer, ou ela será atropelada, ou alguém vai tirar a chance dela e ela vai perder a oportunidade. Alguma coisa vai acontecer e por isso ela precisa agir rapidamente. Então, tanto uma postura quanto em outra existe a ideia de um perigo e não só de um perigo, de uma ameaça, mas também a ideia de uma incapacidade de lidar com esse perigo iminente. Dos fantasmas e monstros que a gente vai combatendo no decorrer da nossa vida, são fantasmas e monstros imaginários. Não que a gente os crie de propósito, mas eles fazem parte de crenças limitantes que ao longo da vida a gente vai formando acerca de nós mesmos e acerca de um monte de coisas no mundo, acerca de outras pessoas, acerca de características, crenças que na grande maioria das vezes, inclusive, nem somos nós também que criamos, mas que tem a ver com a nossa interação com as pessoas que nos cuidaram, com as pessoas que nós confiamos, que vai se formando desde quando a gente é muito pequenininho. Crença limitante é um assunto muito extenso, mas muito importante que a gente possa entender, porque o tempo todo a gente está diante de um sistema de crenças e valores que vão permeando o nosso olhar, que vão construindo a nossa forma de estar no mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A gente vai concebendo coisas no decorrer da nossa vida, a gente vai acreditando em coisas que às vezes a gente não faz a menor ideia de como que aquela crença apareceu, por que a gente gosta de pessoas mais expansivas, ou por que a gente gosta de pessoas mais tímidas, ou por que a gente confia mais em pessoas que falam muito, ou confia mais em pessoas que falam pouco, enfim. A gente vai construindo um olhar muito próprio e esse olhar ele é formado por uma interação muito rica de coisas e muito difícil de rastrear também. Mas uma delas certamente tem a ver com uma certa construção de realidade que se dá nessa interação nossa com outras pessoas e que é importante de quando em quando você parar e confrontar um pouco as suas crenças, porque elas podem estar limitando você, por isso o nome crenças limitantes. Não é que você tenha que se desfazer de todas as suas crenças e valores, claro que não,
porque suas crenças, seus valores compõem quem você é, dão um colorido de quem você é. A questão é que algumas dessas crenças podem estar limitando demais o seu caminho. Você pode estar criando monstros que não que sejam imaginários, assim, são imaginários, mas não porque não existam. Eles são imaginários, mas porque eles não estão na concretude. O fato não está ocorrendo verdadeiramente, mas ele não é imaginário no sentido de que ele não é importante ou que ele não existe. Ele existe, ele existe. Ele só não está se manifestando em sua concretude, portanto, por isso é que a gente chama de imaginário. E você pode estar lidando com vários monstros que, na verdade, são produzidos por crenças suas. Então, é importante que, de quando em quando, você possa olhar um pouco para as suas crenças e ver se elas são limitantes. E se elas são limitantes, aí você vai precisar confrontar essas crenças. E quando eu falo confrontar, é confrontar mesmo. É começar a se indagar. Qual a importância daquilo na sua vida, como que aquilo se formou, se aquilo ainda serve para alguma coisa nos dias atuais, porque alguma crença, um valor, em geral, eles foram formados e eles tiveram uma importância na nossa vida em algum momento. Então, tudo bem, só que as coisas precisam se reatualizar. Então, pode ser que alguma coisa tenha tido uma grande importância, que tenha de fato salvado você de uma enrascada, mas que no momento presente, com a pessoa que você é hoje, com a vida que você leva hoje, não faça muita diferença, não tenha mais tanta importância. E aí são coisas que você vai precisar começar a abandonar, porque se não tem necessidade, você está carregando excesso de bagagem e aí não dá. Então, de quando em quando, você vai precisar confrontar o material do seu pensamento para começar a se desfazer desses tais monstros imaginários, dessas coisas que podem estar limitando o seu caminhar. Vou te dar um exemplo muito comum de uma crença limitante. A gente acreditar na nossa incapacidade. Na nossa incapacidade de aprender alguma coisa, por exemplo. Eu canso de ouvir pessoas que dizem: eu não consigo aprender a tocar um instrumento. Eu não sou inteligente para aprender inglês. Isso é uma crença limitante, porque a gente já sabe que qualquer coisa que você queira aprender, você vai precisar estudar, você vai precisar repetir, você vai precisar trabalhar o seu pensamento, o seu mindset, o seu otimismo para que você não desista antes da sua curva de aprendizado acontecer, para que você persista e ultrapasse as suas dificuldades, para que aquilo que você está aprendendo comece a ficar mais fácil, você comece a internalizar. Porque todo o nosso processo de mudança é isso, né? A gente está ali colocando para o nosso organismo uma nova forma de agir. Isso vai causar, de certa forma, um incômodo, uma dificuldade, e a gente precisa ficar firme para superar esse momento. Então você vai precisar confrontar as suas crenças limitantes, identificá-las. Outro exemplo de crença limitante é: se surgir um problema, eu não serei capaz de resolvê-lo. Quais são os indícios, os indicativos que você de fato não será capaz de resolver um problema no seu trabalho, por exemplo, ou um problema familiar, ou um problema de saúde, caso ele apareça? Quais são as experiências que você teve que fazem com que você construa e continue alimentando essa forma de pensar sobre você mesmo? As crenças limitantes, elas são importantíssimas, não dá para deixar num canto. É necessário que você olhe, que você analise, que você confronte o seu próprio pensamento em relação a essas crenças, para que você abra verdadeiramente caminho para fazer as coisas que você precisa fazer, né? Para fazer as coisas que são necessárias para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua autorrealização. Porque as crenças limitantes, elas afetam o nosso otimismo. E o otimismo é uma das características que a gente precisa cuidar muito bem.
O otimismo, ele mantém a gente focado, ele ajuda a gente a se recuperar de doenças, ele ajuda a gente a acreditar numa possibilidade, ele ajuda a manter a gente resistente diante de uma grande adversidade, diante de um grande desafio que a vida pode vir a impor. O otimismo, ele é uma espécie de panaceia, é uma espécie de remédio que cura tudo. Porque o otimismo, né, essa visão, que veja, não é uma visão infantil, uma visão desconectada da realidade. O otimismo não é isso. O otimismo é você conseguir enxergar potenciais em você, no seu meio, nas pessoas. O otimismo, ele ajuda você a ser perseverante, porque se você entende que é possível ultrapassar algum problema, que por mais que naquele momento você não saiba como você vai fazer isso, mas você acredita que você pode, isso faz você perseverar. E é justamente a perseverança que vai fazer você conseguir. Então, o otimismo, ele está agregado, ele está atrelado a um monte de outros comportamentos super importantes. Então, eu quero te ensinar um pouquinho como que você pode trabalhar seu otimismo. E tem uma forma muito eficaz de trabalhar o otimismo. A gratidão é um dos sentimentos mais estudados atualmente por conta dos grandes benefícios, por conta da facilidade que ela cria na nossa conexão com o que é importante de fato para a gente, na nossa conexão com as outras pessoas e com o entendimento mais amplo do nosso caminhar, das nossas falhas, do nosso processo de construção, com o processo de construção das outras pessoas, com as falhas delas. A gratidão faz a gente ficar mais generoso, mais benevolente e mais presentificado pro que é importante pra gente. A gratidão ajuda a gente a não se perder. E ela é pedra fundamental na nossa construção de otimismo, que é pedra fundamental na nossa perseverança, que é pedra fundamental para o sucesso e as conquistas. Viu como uma coisa está ligada à outra? Eu quero te passar um exercício para você fazer todos os dias. É um exercício muito simples que com o tempo vai se transformar em alguma coisa tão natural que você nem vai pensar que está fazendo um exercício. O exercício é o das 3 bênçãos. Nada mais é que antes de dormir, quando você já estiver se preparando para dormir, quando já for noite, o dia já passou, você vai anotar 3 bênçãos que você teve naquele dia. 3 acontecimentos daquele dia que você se sente agradecido, profundamente grato. Veja, não precisa ser nada grande. Coisas pequenas estão em maior quantidade na nossa vida e a gente não pode desprezá-las, elas são muito importantes. Então, foque no que for pequeno, porque o que for grande você vai ver facilmente. Mas o que é pequeno, às vezes a gente não vê. E acontecem tantos pequenos milagres na nossa vida. E quando eu falo de milagre, eu não estou ligando a nenhuma religiosidade. Quando eu falo de bênção, eu também não quero ligar a nenhuma religiosidade. Bênçãos, milagres, são coisas que nos fazem acreditar, que nos fazem sentir feliz, animado, agradecido. Então, se você teve a oportunidade naquele dia, depois de um dia tão atribulado, com tantos afazeres, de tomar um banho quente, demorado, com sabonete cheiroso e se secou numa toalha limpa, é ou não é um motivo para agradecer? Porque muitas pessoas não têm acesso a isso. E você mesmo poderia não estar tendo acesso a isso naquele dia, mas teve. E isso é um ponto de agradecimento, então anote isso. Se você conseguiu fazer uma refeição gostosa, uma refeição que fez você se sentir bem, você matou sua fome, é um motivo para agradecer. Então, anote 3 bênçãos, 3 acontecimentos no seu dia que fizeram você se sentir feliz, satisfeito, agradecido. Agora, tem um detalhe nesse exercício que é muito importante, faz diferença. Anote
o porquê de você ser grato. Então você vai anotar o acontecimento em si e o porquê aquele acontecimento faz você se sentir grato. Anote num lugar específico, reserve um caderno somente para isso, deixa já posicionado pertinho de você, pertinho da sua cama e faça. Faça por uma semana, ao menos. E depois você me conta que diferença você começou a perceber em você. Eu tenho certeza que você vai observar uma diferença absurda. Ter amor por você. Como você pode se sentir orgulhoso de quem você é. Então, muito obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau.